A Hollywood clássica se vendia como um sonho elegante, como um mundo de seda, diamantes e romance eterno. Mas por trás dessa fachada brilhante reinava o caos. A moral era apenas um slogan publicitário, enquanto poder, luxúria e silêncio ditavam as verdadeiras regras. As atrizes mais famosas de sua época não interpretavam apenas papéis diante das câmeras, mas também na vida real. Elas escondiam solidão, desejos reprimidos e escândalos que nunca deveriam vir à tona. Hoje, daremos uma espiada por trás da cortina e contaremos as histórias de 7 mulheres que fascinaram a Europa, mas cujas vidas verdadeiras Hollywood preferiria ter esquecido. Se a velha Hollywood precisasse de um aviso, ele teria o nome de Marilyn Monroe. Ela não foi apenas a mulher mais desejada de sua época, mas também a ilusão mais perigosa que essa indústria já criou. O público via o cabelo loiro, a voz suave e o sorriso inocente. Mas por trás disso vivia uma mulher cheia de insegurança, medo e profunda solidão. Marilyn nunca foi burra. O papel de loira ingênua era uma estratégia para sobreviver em um sistema que nunca quis proteger as mulheres. Sua vida amorosa estava intimamente ligada ao poder, com homens como Joe DiMaggio, Arthur Miller e os rumores intermináveis sobre um caso com o presidente John F. Kennedy. Verdade ou não, apenas essa insinuação a transformou em um símbolo de desejo proibido. Milhões a desejavam, mas quase ninguém a ouvia de verdade. A fama amplificava tudo, sua beleza, seu talento, mas também seu medo e sua dor. Marilyn não viveu apenas rápido, ela se consumiu. E Hollywood assistiu enquanto a luz se apagava lentamente. 2. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor não flertava com escândalos, ela vivia neles. Enquanto Hollywood queria vendê-la como um ícone real, ela tratava a indústria como seu campo de jogo pessoal. Diamantes, paixão e maridos alheios a acompanhavam por toda a parte, e ela nunca agiu como se precisasse se desculpar por isso. Seus olhos violeta não pediam aprovação, eles a exigiam. Elizabeth sabia exatamente quem era e o que queria, e ela o pegava com uma naturalidade que fascinava e assustava Hollywood ao mesmo tempo. Sua vida amorosa era pública, barulhenta e sem compromissos. Ela se casou 7 vezes, destruiu ilusões tão rapidamente quanto casamentos, e transformou cada manchete em novo poder. Especialmente sua relação com Richard Burton não era um romance, mas um vulcão. Eles se amavam intensamente, brigavam com a mesma intensidade, bebiam demais, se machucavam e ainda assim sempre voltavam um para o outro. Até o Vaticano se pronunciou sobre seu estilo de vida, um sinal de quão profundamente ela rompeu as barreiras sociais. Elizabeth Taylor não queria ser querida, ela queria viver intensamente. Ela amou excessivamente, exigiu mais do que um homem, mais do que um papel e mais do que uma única vida. Hollywood a sobreviveu, mas nunca a controlou. Em uma indústria que vive de ilusões, Elizabeth Taylor era assustadoramente real, e foi exatamente isso que a tornou inesquecível. Marlene Dietrich não entrou em Hollywood para agradar, mas para desestabilizar. Desde o início ela era diferente, fria, elegante e perigosamente autodeterminada. Enquanto outras estrelas pediam admiração, Marlene ficava parada e deixava o mundo se despedaçar ao seu redor. Seu avanço com o Anjo Azul não apenas a tornou famosa, mas estabeleceu uma nova forma de poder feminino, além da subordinação e adaptação. Ela brincou com papéis de gênero, autoridade e desejo, vestiu ternos melhor do que muitos homens e se recusou a explicar sua identidade. Rumores de casos com homens influentes a acompanharam por toda a vida, mas Marlene usou o silêncio como força. Fora das telas, ela demonstrou caráter ao apoiar abertamente os aliados na Segunda Guerra Mundial, arriscando sua carreira. Marlene Dietrich não era um produto de escândalo de Hollywood, ela era um desafio, e foi exatamente por isso que permaneceu intocável.
4. Ava Gardner. Ava Gardner era a beleza que Hollywood nunca conseguiu domar. Os estúdios a viam como uma deusa e esperavam gratidão e obediência. Ava ria disso e vivia exatamente o oposto. Nas telas, ela personificava o perigo e a sedução, especialmente em filmes como The Killers, mas nos bastidores era ainda mais intransigente. Ela odiava regras, ignorava compromissos e tratava as instruções do estúdio como sugestões educadas. Sua vida privada era barulhenta, caótica e pública. O casamento com Frank Sinatra não foi uma história de amor, mas uma tempestade de álcool, ciúme e conflitos apaixonados. A imprensa observava cada detalhe, mas Ava nunca recuou. Ela não se deixou controlar nem moldar. Hollywood tentou retratá-la como um aviso, mas Ava Gardner não era uma tragédia. Ela era uma mulher que se recusava a ser uma posse, e foi exatamente por isso que permaneceu inesquecível. Hollywood recriou Rita Hayworth, e ao fazê-lo, tirou-lhe quase tudo o que ela era. Novo nome, novo cabelo, novo sorriso. De uma mulher nasceu uma fantasia. Com Gilda, ela se tornou o epítome da tentação, admirada por milhões e presa em uma imagem que nunca controlou. Nas telas, ela parecia autoconfiante e forte, mas nos bastidores lutava contra a exaustão e a sensação de ser invisível. Seus casamentos prometiam glamour e acabavam em isolamento. Os homens amavam o papel, não a pessoa por trás dele. Rita disse uma vez que os homens iam para a cama com Gilda e acordavam com ela, decepcionados. Essa frase explicava sua vida melhor do que qualquer manchete. Rita Hayworth não foi destruída por escândalos, mas pela imposição de ter que ser sempre outra pessoa. Vivien Leigh parecia a resposta perfeita de Hollywood para a elegância e a disciplina. Com seu papel como Scarlett O'Hara, ela se tornou um ícone, mas esse sucesso também se tornou sua prisão. Os estúdios a amavam por seu controle, sua calma e sua postura impecável. O que ninguém queria ver era a enorme pressão de nunca perder essa imagem. Seu casamento com Laurence Olivier era considerado o casal dos sonhos da indústria, mas na realidade era marcado por ambição, ciúme e exaustão emocional. Vivien não se quebrou ruidosamente, ela se desintegrou lentamente. Doença, isolamento e estresse mental corroeram a fachada, enquanto Hollywood continuava aplaudindo. Vivien Leigh mostrou que a perfeição é muitas vezes mais perigosa do que qualquer escândalo, especialmente em uma indústria que não perdoa a fraqueza. 7. Joan Crawford. Joan Crawford não esperou ser amada por Hollywood, ela forçou a indústria a levá-la a sério. Enquanto outras estrelas apostavam no charme, Joan construiu sua carreira com base em disciplina, ambição e controle férreo. Cada passo era calculado, cada sorriso uma ferramenta. Em um mundo que preferia ver as mulheres agradáveis, ela era fria, dura e implacável. Seu Oscar por Mildred Pierce foi mais do que um prêmio, foi uma declaração de guerra. Joan não queria papéis decorativos, ela queria poder e permanência. Rumores sobre relacionamentos estratégicos a acompanhavam constantemente, mas ela nunca se defendeu. O silêncio era parte de sua estratégia. Hollywood tentou rotulá-la como difícil e antipática, mas Joan Crawford permaneceu. Não porque gostassem dela, mas porque não podiam ignorá-la. Ela entendeu o jogo antes de outros e o jogou sem arrependimentos até o fim. Essas 7 mulheres foram mais do que apenas estrelas. Elas foram espelhos de um sistema que vendia sonhos e devorava pessoas. Por trás do glamour, da fama e das manchetes intermináveis, escondiam-se solidão, controle, dor e uma luta constante pela autodeterminação. Hollywood celebrava sua beleza, temia sua liberdade e as punia por não quererem se submeter. Cada uma delas pagou seu próprio preço, algumas ruidosamente, outras em silêncio, mas nenhuma permaneceu intocada. Suas histórias não são contos de escândalos, mas avisos.
Elas mostram o que acontece quando a fama se torna mais importante do que a humanidade, e quando as mulheres são aceitas apenas enquanto funcionam. A velha Hollywood se foi, mas seus mecanismos ainda reverberam até hoje. Talvez seja exatamente por isso que esses destinos ainda nos cativam, porque eles nos lembram de quão tênue pode ser a linha entre a admiração e a destruição. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais histórias reais por trás da fama, dos mitos e dos lados sombrios da celebridade, então continue conosco, inscreva-se no canal e nos acompanhe por trás da fachada brilhante da celebridade.